15 minutos. É só disso que você precisa para mudar completamente o rumo dos próximos 10 anos da sua vida. Pode parecer pouco, mas é tempo suficiente para plantar as sementes que vão transformar sua carreira, sua saúde, seus relacionamentos e até sua confiança pessoal. Eu sei disso porque durante muito tempo, eu mesmo me convenci de que precisava de horas perfeitas, recursos ideais e motivação infinita para dar passos importantes. E essa foi uma das maiores mentiras que eu acreditei. O que eu aprendi, e quero que você leve para sempre, é que a diferença entre quem avança e quem fica no mesmo lugar está no uso consciente de pequenos blocos de tempo. 15 minutos focados, todos os dias, têm o poder de criar uma mudança tão profunda que você vai olhar para trás e se perguntar por que não começou antes. Não é teoria, é prática. Eu vivi isso ao perceber que estava deixando oportunidades escaparem simplesmente por esperar o momento certo. Quando decidi agir com o que eu tinha, no tempo que eu tinha, tudo mudou. Não foi sorte, foi intenção. E intenção repetida com disciplina se transforma em resultado inevitável. Essa mentalidade me tirou do ciclo da procrastinação e me colocou no caminho do progresso real. E a melhor parte é que qualquer pessoa pode aplicar, sem precisar esperar condições especiais. Basta decidir usar esses minutos com clareza e compromisso. Se você entender isso hoje, vai parar de subestimar o presente e começar a construir o seu futuro com as ferramentas que já estão nas suas mãos. E ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como essa estratégia simples pode transformar o que parecia impossível em algo totalmente ao seu alcance. Eu sempre acreditei que grandes mudanças exigiam grandes ações, meses de preparo e uma revolução completa na minha rotina. Mas um dia percebi que essa mentalidade estava me paralisando. Eu ficava esperando o momento certo para começar, acumulando planos e desculpas. Foi então que entendi que 15 minutos, quando usados com foco absoluto, podiam gerar mais impacto do que anos de espera e indecisão. Essa percepção me tirou da inércia e me colocou em movimento imediatamente. Esse tempo reduzido, quase insignificante para a maioria, se tornou meu campo de treino. Escolhi uma tarefa, um objetivo pequeno e direto, e me comprometi a trabalhar nele todos os dias, sem falhar. Ao final da primeira semana, percebi algo surpreendente. Já havia avançado mais do que em meses, tentando me planejar para começar direito. Era como se o simples ato de agir quebrasse um bloqueio invisível. A experiência me mostrou que o problema nunca foi falta de tempo, mas sim falta de decisão. Todos nós temos 15 minutos sobrando, mas a maioria preenche esse espaço com distrações. Eu transformei esse intervalo em um ritual sagrado de progresso. Seja para estudar, escrever ou planejar o dia seguinte, esses minutos se tornaram intocáveis. A disciplina começou a crescer e, com ela, minha autoconfiança. Um exemplo prático foi quando decidi melhorar minha forma física. Em vez de me inscrever numa academia com treinos longos e horários complexos, comecei com 15 minutos de exercício em casa. No início parecia pouco, mas logo percebi ganhos reais de energia, disposição e foco mental. Essa vitória pequena abriu espaço para vitórias maiores. Com o tempo, notei que esses 15 minutos diários criavam um efeito multiplicador. Ao ver resultados, eu me sentia motivado a manter o ritmo e até aumentar o tempo, mas sempre preservando a ideia de que pouco e constante é mais poderoso do que muito e esporádico. Esse princípio começou a se aplicar em outras áreas: finanças, aprendizado e até relacionamentos. A grande virada foi entender que o hábito é mais importante que a intensidade inicial. É melhor começar pequeno e manter do que começar enorme e parar. Esses 15 minutos por dia não exigem esforço sobre-humano, mas exigem compromisso real. E esse compromisso é o que constrói a disciplina que muda o jogo.
Hoje, quando alguém me diz que está esperando ter tempo ou condições ideais para agir, eu lembro que também pensava assim. E lembro da transformação que vivi quando parei de esperar e comecei a usar apenas 15 minutos do meu dia para criar algo novo. Essa é a semente de qualquer grande conquista. Se você planta todos os dias, inevitavelmente vai colher. E é nesse ponto que o próximo passo se torna natural. Eu sempre ouvi que o futuro é moldado pelos grandes momentos da vida, aquelas viradas radicais que mudam tudo de uma hora para outra. Mas, vivendo e observando, percebi que não é assim que funciona. As mudanças mais significativas não nascem de uma única decisão grandiosa, mas da soma de pequenas escolhas que fazemos todos os dias, quase sem perceber. O que escolho fazer agora, no minuto presente, está construindo a base do meu amanhã. Essa percepção me fez olhar para minha rotina com outros olhos. Entendi que cada vez que escolho ler um capítulo de um livro, ao invés de perder tempo com distrações, estou treinando minha mente para estar mais preparada para oportunidades futuras. Cada vez que escolho me exercitar em vez de ficar parado, estou investindo em um corpo que me sustentará por décadas. Pequenas decisões, repetidas consistentemente, criam uma força que nenhum grande esforço isolado consegue igualar. Eu vivi isso na prática quando comecei a acordar 30 minutos mais cedo para planejar meu dia. Não foi uma mudança dramática, não alterei toda a minha vida de uma vez. Mas aquele simples ato me deu mais controle sobre meu tempo, mais clareza sobre minhas prioridades e mais energia para lidar com imprevistos. Essa pequena decisão mudou a qualidade do meu trabalho e até dos meus relacionamentos. O curioso é que no início, essas escolhas parecem insignificantes. É fácil pensar, hoje não vai fazer diferença. Mas é justamente essa mentalidade que mantém tantas pessoas presas no mesmo lugar. Quando você entende que cada microdecisão é um tijolo colocado na construção do seu futuro, começa a dar mais valor ao presente. Não existe neutralidade. Ou você está fortalecendo sua base, ou está deixando-a mais fraca. Ao aplicar isso, percebi que o progresso é silencioso. Não há aplausos no começo, não há sinais claros de vitória. Mas, com o tempo, os resultados se acumulam e se tornam inegáveis. A paciência e a persistência nas pequenas escolhas criam uma confiança interna muito difícil de quebrar. Hoje, não subestimo mais nenhum momento do meu dia. Sei que até mesmo os minutos que parecem menos importantes carregam o potencial de mudar a trajetória inteira da minha vida. Quando encaro cada decisão como uma oportunidade de avançar, não desperdiço tempo e nem me deixo levar pelo piloto automático. E é nesse ponto que surge a verdadeira força. Quando você percebe que o futuro não está lá na frente esperando acontecer, ele está sendo moldado agora, a cada escolha que você faz. Essa clareza cria um senso de responsabilidade e de poder que transforma qualquer pessoa. E me prepara para o próximo passo dessa jornada. Durante anos, eu procurei por atalhos que prometiam chegar mais rápido ao sucesso. Cursos rápidos, fórmulas mágicas, métodos supostamente infalíveis. Mas com o tempo, percebi que todos eles tinham algo em comum. Nada substitui a disciplina. A disciplina não é o caminho mais glamouroso, nem o mais fácil, mas é o único que garante que você chegue onde quer, sem depender da sorte ou de circunstâncias externas. Essa compreensão me fez repensar minhas prioridades. Percebi que disciplina não é sobre fazer coisas difíceis apenas quando estamos motivados, mas sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não queremos. É acordar no horário, cumprir o plano, manter o foco e respeitar compromissos consigo mesmo. E é exatamente isso que separa quem sonha de quem realiza. Um exemplo claro foi quando estabeleci a meta de escrever todos os dias, sem exceção. No começo, minha mente buscava desculpas. Cansaço, falta de tempo, inspiração ausente. Mas ao manter a prática diária,
Percebi que não se tratava de escrever apenas quando estivesse inspirado. A disciplina criava a inspiração. O hábito gerava a criatividade e não o contrário. Aprendi também que disciplina é liberdade. Pode parecer contraditório, mas é a verdade. Quando você é disciplinado, se liberta da ansiedade de não cumprir prazos, do estresse de improvisar no último minuto e do peso da culpa por procrastinar. Você se sente no controle da própria vida e começa a confiar mais em si mesmo. E, diferente do que muitos pensam, disciplina não exige grandes sacrifícios repentinos. Ela começa com compromissos pequenos, mas inegociáveis, que vão fortalecendo a sua capacidade de manter o rumo. São as pequenas vitórias diárias que constroem a autoconfiança necessária para enfrentar desafios maiores. O mais importante é que disciplina não é talento nato, é uma habilidade treinável. A cada vez que você cumpre uma tarefa, mesmo sem vontade, está reforçando o músculo da disciplina. E quanto mais forte ele fica, mais rápido você avança em direção às suas metas. Hoje vejo que a disciplina é o verdadeiro atalho porque elimina desvios, evita perdas de tempo e cria um progresso constante. Enquanto outros esperam pelo momento perfeito ou pela motivação certa, quem tem disciplina segue avançando dia após dia. E é essa consistência que constrói resultados duradouros. E é exatamente isso que me leva para a próxima grande descoberta. Por muito tempo, eu via o tempo como algo que escapava das minhas mãos, como se ele fosse sempre insuficiente para tudo o que eu queria realizar. Eu me sentia pressionado pelo relógio, vivendo na corrida para tentar encaixar mais tarefas no dia. Até que percebi que o problema não era a falta de tempo, mas sim como eu o usava. Quando passei a agir com intenção, o tempo deixou de ser um inimigo e se tornou meu maior aliado. Essa mudança começou quando eu decidi parar de tratar o dia como uma maratona e comecei a vê-lo como uma série de blocos de oportunidade. Cada bloco era uma chance de avançar em algo importante, e não apenas de apagar incêndios. Quando dei prioridade ao que realmente movia minhas metas para a frente, descobri que eu não precisava de mais horas. Eu precisava de mais foco. Uma experiência marcante foi quando comecei a reservar a primeira hora do meu dia apenas para tarefas de alto valor, sem abrir redes sociais ou responder mensagens. Esse simples ajuste fez minha produtividade disparar. Percebi que o tempo, quando protegido das distrações, trabalha a meu favor e potencializa meus resultados. O tempo intencional não significa fazer mais coisas, significa fazer as coisas certas. Isso me ensinou a dizer não para aquilo que não contribui para meus objetivos. Com isso, criei um filtro mental que me impede de desperdiçar energia com o que não importa. E essa economia de energia é tão valiosa quanto a economia de tempo. Aprendi também que o tempo intencional exige presença total. Fazer algo importante enquanto a mente está em outro lugar é como tentar correr olhando para trás. Quando estou realmente presente, cada minuto rende mais, cada ação é mais precisa e cada resultado é mais satisfatório. Hoje, entendo que o tempo não se trata apenas de quantidade, mas de qualidade. 15 minutos de trabalho focado e consciente podem ter mais impacto do que 3 horas dispersas. E quando essa percepção se torna parte do seu dia a dia, você percebe que está avançando de forma constante, sem precisar viver exausto. É por isso que, ao invés de temer o tempo ou lutar contra ele, eu o abraço como um aliado. Quando uso cada momento com clareza e propósito, ele me recompensa multiplicando meus resultados. E essa relação com o tempo abre caminho para a próxima grande transformação. Eu percebi que muitas das minhas frustrações vinham de um hábito silencioso, mas poderoso: adiar. Sempre havia um motivo para deixar algo para depois, esperar mais motivação, mais recursos, mais tempo livre. Mas a verdade é que esse depois raramente chegava.
A vida só começou a mudar quando eu entendi que a ação imediata, mesmo que imperfeita, é o que realmente cria movimento. Essa virada aconteceu num dia comum, quando eu decidi parar de esperar pelas condições ideais e simplesmente comecei. Não tinha tudo pronto, não sabia exatamente como seria o resultado, mas dei o primeiro passo e naquele instante percebi que não existe momento perfeito, existe decisão. Agir antes de estar pronto me mostrou que a clareza vem do fazer, não do pensar demais. A cada tarefa concluída, minha confiança crescia. A ação tem esse poder. Ela alimenta a motivação. Não é esperar sentir vontade para agir, é agir para sentir vontade. E quanto mais eu fazia, mais percebia que muitas das barreiras que eu imaginava eram apenas ilusões criadas pela inércia. Um exemplo simples foi um projeto que adiei por meses porque achava que precisava de mais preparo. Quando finalmente comecei, vi que boa parte do que eu temia nem sequer existia. O progresso real começou quando aceitei que aprenderia no caminho e que não precisava ter tudo resolvido para iniciar. Também entendi que cada dia que eu adiava era um dia a menos construindo o futuro que eu queria. Essa consciência me fez criar uma regra pessoal. Se uma ação leva menos de 5 minutos, eu faço na hora. Se leva mais, eu agendo imediatamente para o dia atual. Isso eliminou o espaço para a procrastinação se instalar. Hoje, vejo claramente que esperar demais é um custo que não se recupera. O tempo perdido não volta, e as oportunidades não ficam paradas me aguardando. Agir rápido não significa agir de forma irresponsável, mas sim não deixar que o medo ou a dúvida ditem o ritmo da minha vida. E assim, cada passo que dou imediatamente, mesmo que pequeno, me aproxima de resultados concretos. É essa mentalidade que me prepara para entender a força da constância, que é o que sustenta qualquer transformação duradoura. Eu já vivi dias de pura inspiração, em que parecia ter energia infinita para agir. Mas também vivi dias em que essa inspiração simplesmente não aparecia. No começo, eu acreditava que só conseguiria progredir quando estivesse motivado. Com o tempo, percebi que essa é a armadilha que mantém muitas pessoas paradas. O que realmente constrói resultados não é a intensidade de um dia, mas a repetição consistente de ações simples. Essa lição ficou clara quando estabeleci pequenas metas diárias e me comprometi a cumpri-las, mesmo sem vontade. Descobri que, ao manter a constância, a motivação se tornava uma consequência, não uma condição. Cada dia cumprindo o combinado, fortalecia minha confiança e me afastava da dependência de sentir-me inspirado para começar. Um exemplo foi meu hábito de estudo. Antes, eu esperava estar no clima certo para aprender algo novo. Agora, estudo todos os dias, no mesmo horário, com a mesma dedicação, mesmo quando estou cansado. E, ironicamente, é essa disciplina que cria momentos de inspiração genuína, porque o progresso se torna visível. A constância também cria um efeito acumulativo que a inspiração isolada não consegue gerar. Um esforço concentrado por um dia pode até impressionar, mas não transforma. Já a prática diária, mesmo que curta, constrói bases sólidas que resistem ao tempo e aos desafios. É como investir pequenas quantias regularmente e ver o capital crescer, em vez de apostar tudo em um único lance. Entendi que a constância exige menos energia do que parece. O mais difícil é começar. Depois que o hábito se estabelece, manter o ritmo se torna natural. A chave é não quebrar a sequência, porque cada dia cumprido é um lembrete de que estou avançando, e cada dia perdido é um convite para voltar à estagnação. Essa mentalidade me libertou da oscilação emocional que a busca por inspiração traz. Agora, não dependo de sentir-me pronto ou motivado, dependo apenas da minha decisão de aparecer e fazer. E quanto mais apareço, mais resultados conquisto, mesmo nos dias em que pensei que não renderia nada.
Hoje, sei que a constância é a ponte entre o desejo e a realização. Ela não chama tanta atenção no início, mas é ela que garante que qualquer meta seja alcançada. E é essa força silenciosa que me leva ao próximo passo: entender como cada minuto focado pode transformar o impossível em realidade. Eu sempre subestimei o poder de um único minuto. Achava que só valia a pena agir quando pudesse dedicar longas horas a algo importante. Mas percebi que essa mentalidade me fazia desperdiçar pequenas janelas de tempo que, somadas, poderiam gerar avanços enormes. Hoje, entendo que um minuto focado, sem distrações, é muito mais valioso do que horas inteiras de esforço disperso. Essa descoberta aconteceu quando comecei a cronometrar blocos curtos de trabalho profundo. Ao me concentrar totalmente por um período específico, percebi que produzia mais em 15 minutos de foco total do que em uma manhã inteira cheia de interrupções. Era como se meu cérebro funcionasse em potência máxima quando eu dizia para mim mesmo: agora nada além disso importa. Um exemplo claro foi na leitura. Antes, eu esperava ter uma hora livre para ler, e muitas vezes essa hora nunca chegava. Hoje, leio em blocos curtos, mas intensos. Mesmo que sejam apenas 10 minutos, estou completamente presente. E essa prática acumulada me fez terminar livros em semanas, algo que antes levava meses. O foco absoluto também me ajudou a perceber que a dificuldade de uma meta muitas vezes está mais ligada à dispersão do que à complexidade real da tarefa. Quando dedico atenção integral a um único objetivo, os obstáculos parecem menores e as soluções aparecem mais rápido. Aprendi que o impossível é, muitas vezes, apenas o somatório de pequenas partes que ainda não foram feitas. E cada minuto focado é como uma peça encaixada nesse quebra-cabeça. Não importa se a peça é pequena, ela é indispensável para completar a imagem. O mais poderoso disso é que qualquer pessoa pode aplicar. Não exige talento extraordinário, apenas a decisão de proteger o próprio tempo e atenção. É escolher conscientemente investir minutos de qualidade, em vez de desperdiçá-los em distrações que não deixam nada de valor. Hoje, vejo que o foco é um multiplicador de esforço. Ele transforma minutos comuns em progresso real e tangível. E é com essa mentalidade que consigo compreender como a mudança de hábitos diários, mesmo que sutis, pode redefinir completamente o meu destino. Eu percebi que o que realmente molda a vida não são os grandes eventos isolados, mas sim as pequenas ações que repetimos todos os dias. Durante muito tempo, eu subestimei o impacto de um hábito, pensando que só grandes decisões poderiam alterar o rumo da minha história. Mas a verdade é que cada comportamento, por menor que pareça, é um voto silencioso para o tipo de pessoa que estou me tornando. Essa clareza veio quando comecei a observar minha rotina com atenção. Percebi que muitos dos meus hábitos eram automáticos e não me levavam para onde eu queria. Então, comecei a substituir um por um, não de forma drástica, mas consistente. Troquei 15 minutos de redes sociais por 15 minutos de leitura. Troquei o café apressado pela manhã por um momento de planejamento e respiração. Pequenas trocas, grandes impactos. O mais interessante é que mudar hábitos não exige força de vontade infinita, mas sim criar um ambiente e um sistema que favoreçam o comportamento certo. Quando algo é fácil de fazer e está visível na sua rotina, as chances de mantê-lo crescem exponencialmente. Assim, comecei a alinhar meu espaço, meu tempo e minha agenda aos hábitos que eu queria cultivar. Com o passar dos meses, notei que esses ajustes sutis estavam reescrevendo minha identidade. Já não era mais uma questão de tentar ser disciplinado ou produtivo. Eu já estava me tornando essa pessoa naturalmente, porque minhas ações diárias confirmavam isso. Meus hábitos estavam moldando quem eu era, e quem eu era moldava meu destino. Entendi também que não existe neutralidade.
ou os hábitos me empurram para frente ou me puxam para trás. Essa consciência me fez proteger minha rotina como algo sagrado, porque ela é a base de tudo que construo. Cada escolha repetida é como um tijolo colocado na fundação da vida que quero viver. Hoje, não deixo meus hábitos ao acaso. Eu os desenho de forma intencional, como um arquiteto projeta uma casa. Sei que não posso controlar tudo o que acontece no futuro, mas posso controlar os padrões de ação que me preparam para ele. E essa é a maior liberdade que existe. E assim, com hábitos alinhados ao que realmente importa, entendo que mudar meu destino não é um ato de sorte, mas o resultado inevitável de escolhas repetidas com consistência. Esse é o verdadeiro poder que qualquer pessoa pode exercer sobre a própria vida. Se existe uma coisa que eu quero que você leve deste vídeo, é que o poder de transformar seu futuro não está em esperar pelo dia perfeito, mas em agir com o que você tem agora. 15 minutos diários, usados com foco e intenção, valem mais do que anos inteiros de espera e indecisão. Essa é a chave que separa quem realiza de quem apenas sonha. Você não precisa de mudanças gigantescas para ver resultados. Precisa apenas de constância. Quando você repete ações simples todos os dias, cria um efeito acumulativo que torna o progresso inevitável. E com o tempo, essa disciplina se torna parte de quem você é, moldando não só seus resultados, mas a sua identidade. Eu já vi pessoas mudarem carreiras, recuperarem a saúde, conquistarem independência financeira e reconstruírem relacionamentos apenas aplicando esse princípio. Não porque tiveram mais sorte ou mais recursos, mas porque decidiram usar bem o tempo que tinham, sem esperar que as condições fossem perfeitas. A partir de hoje, trate esses 15 minutos como o investimento mais valioso que você pode fazer em si mesmo. Proteja esse tempo, use-o com propósito e veja como ele pode reescrever a sua história. É simples, mas não é fácil. Exige decisão. E essa decisão só você pode tomar. Se você gostou dessa mensagem e quer continuar recebendo estratégias práticas e motivacionais para acelerar seu crescimento, inscreva-se no canal e acompanhe nossos conteúdos diariamente. Porque todo dia é uma nova chance de investir em você mesmo.